Oi, turma, vamos iniciar mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre a rede de frio para finalizar os nossos conteúdos, certo? E nós vamos ver tudo relacionado a armazenamento, transporte, todos os procedimentos necessários para que as vacinas e os imunobiológicos se mantenham em uma boa conservação e não haja alteração dos compostos químicos, certo? Vamos iniciar. Cadeia de frio. Cadeia de frio são os procedimentos utilizados para garantir a qualidade dos imunobiológicos durante armazenamento, conservação, manipulação, distribuição e transporte, desde a sua produção até o momento de serem administrados. Então, esses cuidados são de extrema importância e relevância, porque são esses procedimentos de armazenamento, conservação, manipulação e a distribuição desse transporte, há uma vigilância maior para que seja mantido a qualidade dessa vacina, desse imunobiológico, que não venha trazer nenhuma consequência agravante, que ela realmente tenha a sua efetivação de fato. Aqui nós temos nessa tabelinha as formas de conservação da vacina. Eu vou antecipar falando disso, né, o que tem lá no caderno de atenção do Ministério da Saúde sobre a rede de frio, porque é interessante que saibamos que existe uma organização dentro dessa conservação, desse congelador, dessa geladeira. Vocês vão ver posteriormente, aprofundando os estudos, que existem equipamentos e esses equipamentos, eles precisam ter uma organização para manter a temperatura ideal. Algumas vacinas, como já vimos, são virais, outras são bacterianas, e a conservação acaba não sendo a mesma, a forma de conservação dessas vacinas. Algumas podem ser congeladas, outras não. E aí, eu vou dar uma diminuída aqui para vocês não atrapalhar a visualização. Vocês podem ver a questão eu coloquei uma tabela, né, uma pequena tabela aí, e aí nessa tabela a gente tem a vacina e tem uma pergunta, pode ser congelada a menos de 20 graus? Sim ou não? Quais que podem ser congeladas a menos de 20 graus? Aí nós temos a vacina febre amarela, a polio, a VOP, a antissarampo, a contra-sarampo, a cachumba, rubéola, ou a tríplice viral, dupla viral e a vacina contra a rubéola monovalente. Essas podem ser congeladas. Então, a localização delas já vai ser diferente no ambiente em que for refrigerado, porque pode ser câmara fria, pode ser outras modalidades de conservação, não apenas essas geladeiras ou freezer, né? Existem outros, mas é importante saber essa forma de conservação exatamente para manter a qualidade e favorecer a correta aplicação dessas vacinas. Até porque existe um custo, então precisa ter essa preocupação também com os custos. As vacinas que não podem ser congeladas, a BCG, a tríplice bacteriana, dupla bacteriana, a vacina contra a hepatite B, antirrábica, contra a febre tifoide, contra a meningite, contra a hemofilus influenzae tipo B, a pneumococo e a vacina contra a influenza. Elas não podem ser congeladas a menos de 20 graus Celsius. Aí nós temos uma informação dizendo ainda assim, as unidades básicas de saúde constituem o nível local
no qual as vacinas são mantidas em refrigerador doméstico de 280 litros, somente em temperatura positiva, entre 2 mais 2 e mais 8 graus Celsius, sendo que o ideal dessa temperatura é mais 5 graus Celsius. Nesse nível, são seguidas as determinações para o controle de temperatura. Eu vou explanar essas determinações, mas eu quero que vocês já observem nessa imagem a disposição desses refrigeradores. Olha essa organização na imagem direita. A gente vai detalhar essa organização, vocês podem ver o termômetro, não é isso? Então, é muito importante essa organização para a conservação dessas vacinas e dos imunobiológicos. Um ambiente, na figura esquerda, um local ventilado, com ar-condicionado, claro, né, para manter a temperatura. A distância desse refrigerador doméstico da parede. A tomada, ela não pode ter essas várias conexões com T, que chamamos, né? Ela é diretamente na tomada, sem muitos cabos. Vamos detalhar isso. Qual o objetivo final dessa rede de frio? É assegurar que todos os imunobiológicos administrados eles mantenham suas características iniciais e conferir imunidade, como eu falei, né? A importância de manter as características desse imunobiológico. Haja vistas que são produtos termoláveis, isto é, eles se deterioram depois de um determinado tempo, quando expostos a variações de temperaturas inadequadas à sua conservação. Olha só, o calor faz o quê? Um aceleramento da inativação dos componentes imunogênicos. Um manuseio inadequado, um equipamento com defeito, uma falta de energia elétrica, elas podem interromper o processo de refrigeração, comprometendo a potência e a eficácia desses imunobiológicos. Então, assim, todo o cuidado em relação a isso parece algo ser tão simples, mas é uma atitude simples, né, ter essa observação, mas, ao mesmo tempo, requer responsabilidade e uma atenção redobrada. Até porque existe uma população a ser alcançada com essas vacinas, né? Nós não estamos tratando só de produto em si, mas é necessário que pensemos também na comunidade que vai ser alcançada com a administração desses imunobiológicos. Então, a rede de frio, ela existe uma organização, e essa organização, ela tem como componentes a equipe técnica, existem os profissionais envolvidos, equipamentos que, como um termômetro, vão ser, assim, essenciais para ficar verificando essa temperatura, instâncias de armazenamento, transporte entre as instâncias, como é que a vacina sai lá daquela produção e vai chegar na UBS em uma cidade menorzinha, no interior, como é que a gente faz para manter isso, né? Então, existe a forma adequada de levar esses imunobiológicos. Transporte, como eu falei, controle de temperatura, acredito ser o ponto mais falado e trabalhado, é a questão da temperatura e financiamento. Agora aqui eu vou dar uns destaques para, na verdade, são observações importantes, tá? O refrigerador ele tem que ser instalado em ambiente ventilado, não pode ser, porque isso já atrapalha mesmo o funcionamento desse refrigerador. A gente sabe que existe a troca de gases no refrigerador, então ele precisa em casa mesmo a gente já tem aquele cuidado, já tem indicações de você deixar a geladeira mais próximo
onde haja circulação de ar próximo de janela, não muito próximo à parede, porque ali há uma circulação para que aquele ar auxilie na refrigeração do refrigerador e mantenha o funcionamento adequado, que pode sobrecarregar o sistema de gás, e aí nós vamos ter um grande problema, perder um refrigerador. A outra observação, afastado de fontes de calor e com a tomada específica para o seu funcionamento. Não pode ser próximo a calor, fogão, ou então que essa sala não tenha refrigeração adequada. E a tomada tem que ser específica, uma tomada que aguente aquela potência, a potência do refrigerador. Não pode ser uma tomada mal instalada, com fios escapados. Então, tem que ser rigoroso nesse ponto. Sem falar que não pode ter também várias conexões. É importante que exista um gerador de emergência ou algum modo que detecte a interrupção do fornecimento de energia elétrica, né? Algo que vá alertar para quem está próximo em observação, para que não gere consequências nos imunobiológicos. É muito importante, na verdade, interessante não, importante isso, porque existem regiões em que a oscilação de energia é recorrente. E aquela região também não pode ficar sem receber, a sociedade, a população, sem receber as vacinações. Então, é necessário procurar uma forma que seja alertado, avisado sobre essa falta de energia, sobre a interrupção da energia, e já se pensar em uma segunda situação, em um plano B, para que, quando falte, demore um tempo que as vacinas não suportem, sejam remanejadas para esse outro local, certo? As vacinas, elas devem ser guardadas apenas nas prateleiras, em bandejas fenestradas, semelhantes aos escorredores de louça, que tem aquele espaço. Não é um vasilhame fechado, certo? Parece muito com o escorredor de louça. E fora de suas embalagens. Isso é algo que não se tem muita atenção. Essas vacinas precisam estar fora dessas embalagens. Por quê? Porque dentro das embalagens, essas embalagens elas vão atrapalhar a circulação do ar frio. Por estar fechada, ali vai existir uma troca de calor dentro daquela embalagem. Então, elas precisam estar fora, guardadas em umas prateleiras, bandejas abertas. As bandejas que proporcionam essa circulação do ar frio. Portanto, nunca devem ser guardadas na porta da geladeira ou em suas gavetas. Na porta da geladeira não pode, nem nas gavetas. Estou ressaltando. E agora a gente vai destrinchar isso aqui, a entender cada regiãozinha dessa. No congelador, nós vamos ter o gelo reciclável, como vocês podem ver na imagem. O congelador ele deve ser preenchido com conservadores em gelo reciclável. Quando necessário, estes também podem ser utilizados para transporte das vacinas em recipientes de isopor ou poliuretano. Sempre que houver a saída destes recipientes do congelador, os conservadores ou os gelos devem ser repostos. A gaveta para legumes, que é onde tem aquela bandeja, tem que ser retirada a bandeja para dar lugar a garrafas ou frascos com água tingida e ou com sal, né, os quais eles vão ser utilizados para manter a baixa temperatura do refrigerador, caso haja falta de energia elétrica. Olha que coisa interessante.
Então, essas garrafas com corantes, primeiro, elas vão estar com corante para identificar que não são consumíveis, e depois elas conservam a temperatura, quando se coloca o sal, por um tempinho, né? Se tiver uma oscilação assim de 2 minutos, 3 minutos, elas vão ajudar a manter a temperatura do ambiente. Interessante, né? É importante que tanto as vacinas quanto as garrafas de água sejam sempre guardadas a certas distâncias das paredes internas da geladeira. Porque isso vai propiciar que o ar circule tanto entre as prateleiras, vocês estão vendo as prateleirinhas dos jeitos de escorredor de louça? Pois é, para facilitar essa circulação do ar, elas mantenham assim a sua temperatura, assim como as garrafas também, né? Quando eu encosto muito próximo a essa parede interna da geladeira, eu vou estar prejudicando a circulação desse ar. E olha essa observação na imagem. Na primeira prateleira, as vacinas que podem ser submetidas à temperatura negativa, que são aquelas que a gente viu que, sim, elas podem ficar, né, na primeira prateleira, menor que 20 graus Celsius. E já na segunda prateleira, a gente vai ter o termômetro de máxima e mínima. As vacinas que não podem ser mantidas em temperaturas negativas vão estar nessa segunda prateleira. E na terceira prateleira, a gente tem um estoque de vacinas, soros e diluentes. Mais uma observação que na porta não pode colocar nenhum imunobiológico, nem outro tipo de objeto. Por favor, nada de comida, nada de coisas comestíveis dentro desse refrigerador, gente. Porque isso é altamente contaminante para as vacinas. A verificação da temperatura do refrigerador tem que ser feita por um termômetro de máxima e mínima, que fica sempre mantido em posição vertical dentro do refrigerador, pendurado na prateleira central, cuja leitura permitirá o conhecimento das variações entre a temperatura mínima e máxima do momento. E nós temos uma ficha para o controle dessa geladeira, um termômetro, e aí vai ser observado o período de tempo, quanto é que está a temperatura nesse período de tempo, a hora, e a pessoa faz a assinação, a rúbrica, assinação, a rúbrica, assina quem foi que observou essa temperatura. As temperaturas têm que ser registradas diariamente, manhã e tarde. E esse mapa é um mapa de leitura que vai ser fixado na porta do refrigerador, onde tem que ser registrada toda vez que tiver degelo, que tiver uma limpeza interna dessa geladeira, bem como alterações do termostato. Se possível, deve-se registrar em impresso próprio quais vacinas estão guardadas no refrigerador e em que prateleiras. Isso é muito bom, auxilia até para quem está iniciando o contato, que chega na UBS, e aí ele vai conhecer, vai ter uma afinidade maior, vai ser bem mais organizado, né? A identificação delas por prateleira. Deve-se ainda colocar um aviso na porta da geladeira, alertando que não pode ser constantemente aberta ou conter vacinas e soros. Olha só essa figura do termômetro de máxima e mínima. Nessa figura, existem duas cores, né, de marcações, e aí esse termômetro ele vai estar fixado na parte interna da geladeira. A respeito do transporte dessas vacinas, tem que ser feito sob uma temperatura controlada, em recipientes isolantes e com um termômetro de leitura externa, nos locais onde ele esteja disponível.
Para garantir a baixa temperatura, devem ser utilizados conservadores em gel congelados, como nós vimos, que ficam lá no congelador do refrigerador. Os recipientes isolantes, eles podem ser usados para acondicionamento das vacinas quando a geladeira estiver sendo limpa ou em campanhas de vacinação. Mas não se pode deixar de ter um termômetro que faça a leitura da temperatura nesses recipientes isolados. Digamos, vai ter uma campanha de vacinação, e aí, para não ficar abrindo muito a geladeira, o refrigerador, nós vamos utilizar uma caixa térmica, e aí precisa dessa identificação. O exemplo da figura 8C é um termômetro analógico de cabo extensor. E aí vocês podem perceber que ele tem um sensor, ou um bulbo, que vai ficar dentro dessa caixa, o cabo extensor que conecta ao termômetro, aí, a coluna de mercúrio. Cada tracinho desse corresponde a 1 grau Celsius. É analógico, e nós vamos ficar controlando essa temperatura. Muito obrigada pela nossa aula. Foi um prazer estar aqui com vocês. Foi bem breve, até porque é só uma pincelada mesmo. Nós vamos trabalhar isso com exercícios, vamos conversar mais através das resoluções de questões, tá? Deus abençoe a vida de vocês. Estudem, gente. Conhecimento é muito importante, conhecimento é fundamental para o nosso crescimento, para a nossa contribuição na sociedade. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.